O rádio foi a primeira ferramenta de comunicação em massa. Antes da TV, era ele que ocupava as salas de todas as famílias. Hoje a gente vai conversar com um radialista que tem 50 anos de profissão. É ele que vai nos falar um pouco desse universo. Antônio Vicelmo é o convidado do Café com Tapioca. Antônio Vicelmo. Bom dia, cara. Tudo bom? É um prazer, é uma honra recebê-lo no Café com Tapioca. Tapioca, olha. Já tá aí, né? Se tá servir aqui. tem que ser, tem que ser. Tem que ser. Hoje estar aqui parece ser um salto assim gigantesco. E é, né? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. O que mudou no rádio nesses anos todos, nessas décadas, né? Rapaz, pra mim não mudou porque eu continuei do mesmo jeito. Tem muita gente, houve uma transformação, né, muito grande no rádio, uma facilidade muito grande, né? No meu tempo, você primeiro tinha que ter o vozeirão, né? Aquela voz de locutor, que não é o meu caso, né? E hoje sobressai a figura do comunicador. E, às vezes não é nem a pessoa que tem o vozeirão, mas a pessoa que se comunica, Que fala melhor com todos, com né? as pessoas, né? Dessas histórias todas que o senhor cobriu, qual a que mais lhe marcou, assim, que você se lembra com mais clareza? Muita gente pensa que, por exemplo, que eu me notabilizei porque entrevistei presidente da República, porque entrevistei pessoas importantes, porque fui a Roma fazer a cobertura da entrega dos documentos de reabilitação do Padre Cícero, nada disso. A reportagem mais emocionante para mim foi uma entrevista que eu fiz com um lobisomem, Vicente Fini. Ele era aqui de Barbalha, porque esse lobisomem ele foi o terror da minha infância, de toda a minha geração, né? Era um senhor que todos diziam que se transformava em lobisomem, é isso? Lobisomem, porque tinha recebido a maldição de uma mãe. Então, por exemplo, a gente estava brincando lá na praça da cidadezinha pequena onde eu morava, em Porteiras, né, que a gente chamava o Quadro. E chegava um cachorro, um jumento, qualquer animal que não era conhecido nosso, o menino dizia, que não era da nossa paróquia. Então o menino dizia, rapaz, eu estou achando que aquele jumento é Vicente Fini. Não ficava um, todo mundo ia dormir com medo de Vicente Fini. Aí você entrevistou ele? E aí, quando já aqui no Crato, estudando, um amigo meu chegou e disse, Vicente, tu ouviu falar em Vicente Fini? Ave Maria, eu tinha medo demais dele. Ele disse, pois ele existe e ele mora lá nas cabeceiras, lá em Barbalha. Tu quer ir lá? Eu disse, vou. Fui de moto, porque não chegava carro lá, e mesmo que eu gostava de andar de moto. Então eu fui e entrevistei, estava lá, frente a frente. Com um homem que aterrorizou sua infância. Enfrentando o homem ali com a coragem, né? E aí, qual foi a primeira pergunta? A primeira pergunta é se ele realmente virava lobisomem. E a resposta? Ele disse, virava não, mas eu alimentava essa crendice. Ele falou? Eu era namorador, ele dizia. Então eu saía de noite vestido numa capa para namorar e os cachorros andavam atrás de mim e isso aumentava aquela ideia de que estava passando por ali um lobisomem, né? E no outro dia eu ia trabalhar, porque ele trabalhava nos engenhos de rapadura, e o pessoal dizia, rapaz, passou um lobisomem lá em casa. E ele dizia, eu também soube dessa história. Então ele alimentava. A crendice. Eu vou te chamar de professor, né? Porque 50 anos de jornalismo... Não, chame de ancião. Não, professor não tem relação com idade, não, porque você tem professores jovens. Claro, 50 anos de jornalismo. O que o senhor tem a dizer para quem sonha em ser um jornalista, para quem quer fazer uma faculdade ou para quem já está nela? Eu acho que não tem receita própria, não. É uma questão muito particular, muito circunstancial. Eu acho que esse jornalismo só deu certo porque
Houve uma série de contingências, de oportunidades. A primeira delas foi o meu conhecimento com Patativa, porque foi Patativa quem me deu personalidade, força para eu não me corromper. Porque eu fui para lá para corrompê-lo. Fui à casa dele, oferecer um cachê e ele fazer uma poesia estimulando os produtores de cana-de-açúcar a fornecer cana para a usina. E quando eu cheguei lá naquela casa pobre, de chão batido, ele não tinha aquela fama, né? Ele disse, não, mas eu não posso fazer essa poesia. Mas Patativa, você cobra o que você quiser. Ele disse, não é questão de dinheiro, não. É porque essa poesia vai desvirtuar a minha poesia em Engenho de Ferro. E eu voltei para casa porque eu me senti assim, como se fosse uma formiguinha diante de um elefante. E eu voltei diante de uma ação tão nobre, né? Um homem pobre, lascado da vida, e eu que tinha uma certa condição financeira e social, e ele vivendo miseravelmente, Não quis se corromper. não quis o dinheiro. Então toda a vida que eu tive, fui tentado a me corromper. Lembrou daquele dia do Eu me Patativa? lembrei daquele dia e resisti. Então, cara, eu digo que tudo é circunstancial, não existe receita própria, nem para fazer rádio, nem para fazer jornal, porque eu passei a vida todinha lendo manuais de redação. E quando eu chegava lá na rádio, eu fazia tudo diferente.